Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos ver um cuidado que precisamos ter na hora de instalação de algumas lâmpadas. Em relação ao que? Em relação à capacidade. Lembrando que esse vídeo aqui é para quem está iniciando. Nós vamos fazer o exemplo de uma instalação com lâmpadas com menores potência e vamos ver também a instalação com lâmpadas bem mais potentes. E aí sim, que cuidado nós precisamos ter na hora desse tipo de instalação. Você que é iniciante, fica no vídeo aí para poder dar esse confere e a gente começar a fazer essa instalação. Lembrando que temos vídeo aqui toda semana no nosso canal Elétrica Dicas e Variedade, com vídeos novos para você que é iniciante, para você também que é eletricista. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui, nós temos aqui em cima, representa os nossos refletores. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 refletores. E temos aqui a nossa tensão de alimentação em 220 volts. E logo aqui embaixo nós temos o nosso interruptor. Esse é um interruptor bipolar ou bifásico, como queira chamar. E nós vamos fazer essa ligação. Mas para isso, vamos determinar primeiro a potência de cada lâmpada. Lembrando que esse interruptor bifásico aqui, nesse exemplo, lembrando que isso aqui é para título de entendimento. Nesse exemplo aqui, é um interruptor de 10 amperes. A gente já começa a entender que ele só aguenta circular por ele uma corrente máxima de 10 amperes. Vamos colocar nesse exemplo desses refletores aqui, vamos colocar eles com a potência de 300 watts. Cada um deles vai ter 300 watts. Vamos lá. Esse último também 300 watts. O que é que a gente precisa determinar primeiro aqui? Podemos começar fazendo o cálculo para ver se esse interruptor aguenta, ou podemos já fazer a instalação. Vamos começar fazendo o cálculo então. Nós temos aqui 300 watts em cada lâmpada. Precisamos entender ou saber qual é a corrente desse circuito. Para isso, vamos lembrar daquele triângulo de potência. Quem lembra do triângulo de potência, temos vídeos aqui falando sobre isso. Vamos fazer ele aqui no cantinho, nosso triângulo de potência. Vamos colocar ele aqui. Através desse triângulo de potência, nós conseguimos saber a potência, podemos descobrir também a voltagem e também a corrente do circuito. Então vamos lá, já que nós temos 5 lâmpadas ou 5 refletores com 300 watts de potência cada um, vamos aqui para o entendimento que o fator de potência é 1, então a potência real dele é isso aí mesmo, é os 300 watts. Então vamos lá, 300 watts vezes quantos? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5. Então 300 watts, que é a potência, a gente quer descobrir a corrente do circuito. Potência, voltagem e a corrente. Queremos descobrir a corrente, o que a gente faz? Bota aqui o dedinho cobrindo a corrente, a gente sabe que vai pegar a potência e dividir pela voltagem. Então nós temos esse 300, vamos dividir. Qual é a voltagem da rede? Olha aqui, ó, 220 volts, 220. Achamos aqui uma corrente de 1,36. Vamos colocar aqui do lado para a gente não esquecer. 1,36 o que? Olha aqui, ó, amperes. 1,36 amperes é a corrente desse circuito. Agora vamos fazer aqui a instalação, lembrando que a gente vai fazer também aqui, fica no vídeo para você entender, com a potência muito maior, e aí você vai entender que cuidado você precisa ter. Mas vamos lá, como é 220, vou colocar aqui em vermelho para poder facilitar o entendimento, supondo que esse circuito aqui já está vindo de um quadro de distribuição, quadro de disjuntores, com seu devido disjuntor, que vai estar lá protegendo, claro, de acordo com a corrente do circuito. Então, vamos lá que a nossa fase vai vir, entra em uma das perninhas ou naquele pininho do fundo do interruptor, é um interruptor bipolar. Então você vai lembrar que ele vai estar ali com 4 parafusinhos, 2 vai entrar a fase e 2 vai sair as fases para alimentação dos refletores. Se você ficar com dúvida, a ordem ali é bom sempre você olhar o manualzinho dele ali. O manualzinho dele vem explicando qual é a posição correta que você deve entrar, a posição correta que você deve sair, para poder você não inverter e acabar até fechando o curto. Ou você pode também fazer um teste com o alicate amperímetro ou o multiteste ali na parte de bipar. Você coloca ali para bipar, ver qual é a continuidade correta ali na posição correta daqueles parafusinhos. Então vamos lá, estamos aqui essa alimentação em 220, vamos colocar outra também aqui. Vamos agora alimentar a outra perninha e vamos sair agora para o circuito. Vamos colocar aqui também esse outro que ficou faltando.
Vamos vir aqui com o nosso primeiro retorno, lembrando que a gente vai fazer o segundo exemplo. Vamos passar aqui essa linha vindo até o último. Esse entronca nesse, esse também e esse também. Vamos agora para o segundo retorno. Vamos lá, vamos levar até o fim do circuito. Ó, a outra perninha faltando, a gente vem, entronca aqui essa na fase de baixo. Lembrando que é para quem está iniciando. Aqui você também entronca na fase de baixo. Faltou esse, entronca também nessa fase de baixo. Teclo aqui vai acender um de cada vez? Não, vai acender todos ao mesmo tempo. Os dois retornos de fase tá entroncando todos, pegando todos os circuitos aqui. Então o entendimento é simples e fácil. Então vamos lá. Qual é a corrente do circuito que a gente achou? 1,36 amperes. Qual é a corrente máxima que esse interruptor bifásico ele aguenta? Olha aqui, 10 amperes. Ainda está com uma folga muito boa, né? Então percebemos que daria para fazer essa ligação tranquila e calma. Será que nós poderíamos colocar um interruptor simples? Aquele interruptor de apenas uma tecla monofásica? Não poderia, porque ficaria uma fase aqui energizada. O ideal é que a gente coloque, faça o seccionamento aqui para desligar as duas fases. E aí o circuito fica como tem que ser. Mas agora nós vamos ver se a gente aumentasse a potência dessas lâmpadas. Vamos lá. Vamos aumentar a potência dessas lâmpadas. Eu vou apagar aqui e vou colocar essas 5 lâmpadas ou esses 5 refletores com uma potência bem maior. Vamos lá. Vamos colocar essa potência dessas luminárias, dessas lâmpadas, com 1000 watts cada um. 1000 watts, vamos lá. Então pronto, colocamos agora aí com 1000 watts cada um e vamos refazer o cálculo. E você que está iniciando, veja o que vai acontecer, veja o que é que vai alterar nesse circuito. Vamos fazer nossa conta novamente. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Vamos lá. Lembrando novamente que queremos descobrir a corrente do circuito. Nós vamos colocar a nossa mãozinha aqui em cima do I, que é da corrente. E sabemos que precisamos dividir a potência pela tensão. Então temos 5 luminárias, ou melhor, 5 refletores, né? Temos 5 refletores vezes 1000. Então já sabemos, não precisa nem de calculadora para isso, né? Para fazer essa primeira parte. Sabemos que é 5.000 watts de potência, é o que nós temos aqui nesse nosso circuito. Agora precisamos achar a corrente. Então vamos dividir esses 5.000 que nós achamos aqui, 5.000 dividido por 220. Nós vamos achar, olha, achamos aqui, volta a canetinha, pega novamente, achamos aqui 22,72 amperes é a corrente do nosso circuito. Olha que diferença. Lembra qual foi a corrente daquele nosso primeiro exemplo? Deu menos de 2 amperes. O nosso dispositivo aqui que vai interromper o circuito, que é o nosso interruptor, tem 10 amperes. No primeiro exemplo, aguentava tranquilamente a corrente que iria fluir por esse circuito, aguenta tranquilamente. Só que agora já é um pouco diferente. Já que aumentamos, veja bem, entenda você que é iniciante, aumentou a potência desses refletores, a consequência que a corrente que vai circular por ele aumentou também. Fizemos o cálculo, pode rever novamente aí depois como foi que a gente fez esse cálculo para achar esses 22,72 amperes com o nosso triângulo de potência, e descobrimos que agora esse interruptorzinho aqui não vai aguentar mais. Por isso que está o tema, cuidado para não derreter. Se você simplesmente for colocando sem fazer os devidos cálculos, sem ter o entendimento ali da coisa, você pode simplesmente fazer a instalação, beleza? Só que o circuito ele pode estar além da capacidade do seu dispositivo aqui de seccionamento, que é o nosso interruptor. O que é que a gente precisa fazer aqui para resolver essa situação? Lembrando que isso aqui é para título de entendimento, para quem está iniciando. Possa ser que tenha alguns cálculos aqui a mais que precisa ser feito, não é o momento aqui. Aqui é para a gente entender o circuito, para a gente entender que se a gente coloca uma capacidade muito maior em relação ao nosso interruptor, ele pode derreter, e é isso que a gente não quer. Para a gente resolver, nós vamos colocar essa chave contactora nesse circuito. Aí sim a gente vai poder ligar esse circuito. Então vamos lá, vamos fazer aqui o esquema para poder a gente ligar essa contactora. Algumas mudanças precisam ser feitas aqui nesse circuito para poder a gente passar a funcionar através da contactora. A gente vai aqui explicar
de maneira mais simples possível para você que está iniciando entender como é que nós fazemos essa ligação. Vamos lá. A princípio, nós vamos precisar entender como é que funciona um pouquinho a contactora de maneira breve. Dentro dela existe uma bobina, que é o A1, e o A2 é uma perninha que vai ligar as fases. Quando energiza um lado do A1 e energiza um lado do A2, esse contato ele fecha, fazendo com que o circuito de força, que é um circuito independente da bobina, ele passe. É isso que a gente vai precisar fazer. Então nós vamos acionar a bobina da contactora através do interruptor, em vez de passar a energia, a tensão elétrica diretamente pelo interruptor indo para os refletores. Nós vamos simplesmente passar pela contactora. Por quê? Porque você vai escolher uma contactora que aguente a corrente desse circuito. Aqui deu 22,32. Então vamos supor que precisamos colocar uma contactora com uma corrente aqui de, em média, 30 amperes ou mais, não tem problema. Vai trabalhar até com mais folga. Opa, volta a canetinha. Então vamos lá. O que é que nós precisamos fazer? Primeiramente, vamos alimentar o circuito de força da contactora, que vai alimentar as cargas, que são os refletores. Vamos vir aqui, lembrando que isso aqui é para título de entendimento. Com esse mesmo circuito 220, entramos aqui na contactora, parte de circuito de força. Entramos aqui, fechamos o circuito de força de alimentação. Agora vamos sair para o circuito de iluminação através da contactora, o circuito de força. Vamos vir aqui com a outra fase também em 220. Ainda ela não aciona, ela não está acionando, ela está desligada porque a bobina ainda está desenergizada. Nós vamos alimentar agora a bobina através do interruptor. Agora sim, vamos colocar aqui como se fosse o A2. É isso que a gente precisa fazer agora, chegar com fases diferentes, na bobina dessa contactora. E aí ela vai criar um campo magnético, vai bater os contatos, fazendo com que essa alimentação de entrada passe para a saída e vá até o circuito dos nossos refletores. Então vamos lá, vamos fazer isso. Vamos agora com a outra perninha da fase de retorno do nosso interruptor. Está o circuito montado e agora nós sabemos que não há risco de derreter. Vamos explicar novamente aqui o que é que está acontecendo para você que é iniciante, para você que é profissional, que deseja também ampliar o seu conhecimento. Lembrando que na descrição desse vídeo, você que é iniciante, tem um e-book de instalações elétricas, aquela apostila eletrônica que você pode levar para onde você quiser, só dá um confere lá. Uma apostila bem legal mesmo, principalmente para você que está iniciando, e tem coisas também para quem já é profissional. É uma apostila simples, mas bem interessante mesmo. Agora, se você que é profissional ainda não tem curso, ou você também que é iniciante deseja fazer um curso completo de instalações elétricas, tem também aí na descrição do vídeo. Aí quando terminar, você dá uma olhadinha lá, dá aquele confere. Mas vamos lá, vamos para o entendimento da coisa. Como é que vai funcionar aqui você que é iniciante? Na contactora, revendo, tem um circuito de força. Esse circuito de força está vindo aqui com as duas fases e vai entrar aqui no L1 e L2 da contactora e vai ficar um sobrando. Tem problema? Não, fique tranquilo. Porque na contactora você vai ver lá L1, L2, L3, se fosse um circuito trifásico. Nesse exemplo aqui, nós temos um circuito bifásico. Entrou o circuito de força 220, saiu e veio direto para os nossos refletores, que deu a corrente de 22,72 amperes. E o que está comandando, o que está fazendo essas lâmpadas acenderem, olha aí tudo brilhando, o que está fazendo é aqui, ó, esse interruptorzinho aqui, 10 amperes. Batemos ele, aqui vem essas fases, uma fase diferente, a outra também, retorna, entra no A1, uma fase, e a outra fase diferente entra no A2, e ali tem aquela bobininha dentro dele que cria aquele campo magnético, como a gente falou, fazendo os contatos do L1, L2 e L3 sair para esses T1, T2 e T3 da contactora. Se você quisesse colocar esse interruptor em uma distância, vamos supor que de 50, 60 metros, será que você poderia colocar? Sim, poderia. Precisava você usar um cabo ou um condutor muito grosso, por assim dizer, bem dimensionado? Não precisaria
com um cabo fino. Não vamos falar aqui o mérito de cálculo, mas só de entendimento. Você poderia colocar esse interruptor aqui em uma distância bem longe dessa contactora, desse circuito de força, e mesmo assim você conseguiria fazer esse ativamento. Por quê? Porque você está comandando a bobina da contactora, e a bobina da contactora, a corrente de funcionamento dela é bem baixa, então não precisaria você usar um condutor muito grosso, não teria problema. Você poderia usar um condutor mais fino. É para isso uma das aplicações que se usa a contactora também é para esses comandos a longa distância. Mas em breve teremos mais aula a respeito também da parte de contactora, da parte de comando. Isso aqui tudo poderia estar dentro de um painel, em áreas industriais, ou se fosse uma quadra, ou qualquer outra circunstância também poderia estar dentro de um painel, ali com a botoeira liga, com a botoeira desliga. Tem também toda a instalação que é necessária para poder fazer esse tipo de instalação. Mas aqui, lembrando que é só para o entendimento de quem está iniciando em relação ao cuidado para não derreter esse cidadãozinho aqui, ó, que é esse interruptor. Se você coloca a corrente do circuito maior do que a capacidade máxima do interruptor, ele vai derreter. Os contatozinhos dentro dele ali, a corrente circulando, na hora que tiver aceso não vai aguentar e realmente vai derreter. Para isso, nesse exemplo prático, nesse exemplo simples, você usa a chave contactora dessa forma. Ficou com dúvida em saber como é que faz isso aqui? Assiste o vídeo novamente. Precisa de entender novamente com mais detalhes? Dá uma assistida novamente. Lembra como é que faz esse cálculo de potência para descobrir a corrente, descobrir a voltagem, descobrir a potência? Temos um vídeo aqui no nosso canal, você pode dar uma olhadinha, que é bem legal, bem simples, bem interativo para você que está iniciando. Lembrando que na descrição desse vídeo tem aquele curso completo de instalação que nós somos afiliados, tá lá, é um curso bem legal, e tem também o nosso e-book para iniciante. É só você conferir aqui embaixo, onde está escrito mais, você vai ver aquelas letrinhas azul, ali é o link, você clica e vai ser direcionado para você ver o nosso e-book e também o curso completo. Agora fica aí com o nosso próximo vídeo.